Estamos mais uma vez aqui para juntos falarmos de um tema muito polêmico, podemos dizer assim também, polêmico, pois estamos falando de uma pessoa que é muito detestável falar sobre esta pessoa, mas a Bíblia ela mostra esta pessoa como um ser maligno, pois estamos falando sobre a besta do capítulo 13 de Apocalipse, que é provavelmente o anticristo. Hoje o comentário, em pouco tempo, vai ser sobre o anticristo. Muitas pessoas estão dizendo aí que a pessoa do anticristo é o Papa, outras pessoas. Não, a Bíblia diz que, para começo de comentário, no livro de 1 João, eu quero até ler aqui com os irmãos, tomar base na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo do 18 e versículo 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que já não são de nós. Então está aqui este versículo aqui para a nossa meditação, e este comentário é falando sobre a pessoa do anticristo. Seu espírito está atuando em pleno século 21, usando as pessoas, dizendo que são Cristo, que são o próprio Jesus. Esses falsos cristos, esses anticristos que aparecem por aí, está abrindo a porta, ou irão abrir a porta para o verdadeiro, para o cabeça, o pai, podemos dizer assim, o chefe de todos os anticristos, que é a pessoa do anticristo que irá surgir após o arrebatamento da igreja, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Então, falando sobre a pessoa do anticristo, querendo assim enfatizar os irmãos que a pessoa do anticristo, ela aparecerá justamente depois que a igreja for arrebatada da face da terra. Então, o anticristo aparecerá sobre a terra. Então, os irmãos têm em mãos aqui o capítulo 13 de Apocalipse, tá? Como já falei aqui no começo, que a pessoa do anticristo se dará após
o arrebatamento da igreja. Segundo alguns místicos, alguns rabinos, que a pessoa do anticristo, segundo esse pensamento, esses ensinamentos, segundo alguns rabinos antigos, diz aqui a sua história, né, o seu argumento, dizem que a pessoa do anticristo está escondido em algum continente, algum país da Arábia Saudita, e ele nasceu no ano de 1943, 45, e ele está escondido para que naquele grande dia ele iria aparecer para fazer o pacto com Israel e com muitas nações. Bom, a Bíblia não mostra desta maneira, mas se isso for verdade ou não, fictício, ficção ou não, a Bíblia diz que o mundo jaze no maligno e o espírito do anticristo já está operando nas pessoas, dizendo que é os falsos Cristo por aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, falando sobre a pessoa do anticristo, diz assim a seguinte expressão: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono, e grande poderio. Então, nada aqui, né? Nós não temos nenhuma dúvida que aqui é a pessoa do anticristo. Capítulo 13 ainda, nós vemos que ele justamente será um homem. Por quê? Vejamos que na Bíblia e no contexto está escrito dizendo que ele também será o homem, que no grego significa alo, significa outro da mesma espécie. A primeira besta será um homem, versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse. Veja aí, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de quê? É número de homem, e o seu número é 666. Bom, já vimos aqui que a besta que subiu do mar, ou seja, que veio daqueles povos do antigo Império Romano, ele é semelhante ao leopardo. A sua carreira, a sua agilidade para destruir é semelhante ao leopardo. Pronto, e falando, está confirmado aqui que ele será um homem. Será um homem. O outro da mesma espécie. Então a besta é um homem, por isso a segunda também deve ser um homem. Ele virá da terra, versículo 11, e vi subir
da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Então vejamos que a pessoa do anticristo, o anticristo será uma pessoa que aparecerá depois do arrebatamento da igreja. Repetimos aqui o texto: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Eu quero começar aqui, irmãos, tirar alguma dúvida de alguns irmãos, falando sobre este personagem maligno, que muitos cristãos, muitas pessoas acham que ele virá assim, virá assado, virá desta maneira. Eu quero tirar algumas dúvidas de alguns irmãos, principalmente de novos convertidos e de alguns estudiosos que gostam de examinar as Escrituras Sagradas, falando sobre este tema muito pesado, muito profundo, sobre a pessoa do anticristo. O que se descreve aqui neste comentário é que existem 2 equívocos que a maioria dos cristãos costumam cometer. Qual é o primeiro? Primeiro erro. O primeiro refere-se ao início da grande tribulação, quando se afirma que aqueles que permanecerem na terra após a subida da igreja enfrentarão um período de 7 anos de intenso sofrimento. O segundo se refere-se à manifestação do anticristo, que equivocadamente muitos cristãos acreditam surgir como um terrível monstro sanguinário. Ou seja, muitos cristãos pensam que o anticristo virá como um monstro, literalmente falando, para destruir as pessoas. Porém, ele irá destruir infelizmente as pessoas, mas não é como um monstro. Vamos lá na frente. Surgirá como um terrível monstro sanguinário. Quem pensa assim está enganado, já que o tempo da tribulação é dividido em 2 partes, tá? É dividido em 2 partes. Na primeira dela haverá uma falsa paz, mas na segunda, aí sim, ocorrerá grande carne finíssima. Pois, quanto ao anticristo, veja aí, agora falando sobre o anticristo, quanto ao anticristo, este será um homem comum, nascido de mulher. A diferença é que, além de ser dotado de uma essência maligna, ele será revestido de um poder diabólico e um extraordinário carisma demoníaco. Quando eu falei aqui, e quando esse comentário está falando aqui que ele será um homem comum nascido de mulher, é porque a Bíblia, ela afirma que ele será um homem nascido, um homem carne, porque ele será da essência maligna do diabo. Veja se não é, capítulo 13, versículo 17 de Apocalipse, versículo 18 de Apocalipse. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, ou seja, do anticristo, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, toda pessoa que é homem, que é natural de homem e mulher,
geralmente é nascido de alguém. A expressão aqui do contexto e do comentário não afirma que ele vem do mundo dos espíritos, não, ou que ele vai ser ou homossexual ou alguma coisa assim, não. O comentário está dizendo aqui que ele será um homem revestido de malignidade, de maldade. A sua essência vem do mal. A sua essência vem do mal. Então ele será nascido de mulher. A diferença é que, além de ser dotado de uma essência maligna, ele será revestido de um poder diabólico e um extraordinário carisma demoníaco. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 a 8. O versículo 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Versículo 8, que diz assim: e adoraram a todos que habitaram sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então ele será revestido de um poder diabólico, exercendo poderosa influência sobre a humanidade. Então a palavra, o termo anticristo, tem a conotação de inimigo de Deus. Porém, o prefixo aqui, anti, significa também alguém que se substitui ou alguém que está em lugar de alguém. Sendo assim, denota alguém que se fará passar por Cristo, enganando as pessoas. Logo, o iníquo assume ambas as definições, agindo conforme o seu título. O seu título. Eu quero voltar aqui ao comentário. O comentário do versículo 1 do capítulo 13. E eu pus sobre o mar, sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Uma besta. O que é que os irmãos podem entender sobre a palavra besta? Uma besta. A palavra besta neste capítulo não é a mesma usada no capítulo 4, versículo 6, que significa zou, ou o que vive. Mas a palavra grega significa therion, que significa uma fera. Ela era usada na literatura grega helenista para indicar animais perigosos. Usava-se também para indicar seres animaléficos de natureza sobrenatural, ou um indivíduo de natureza bestial. No presente texto, João usa a palavra para descrever a figura sombria do anticristo, que ele será mau, terrível, diabólico, assim como as feras, naturalmente falando, a fera, o leão que traga, o leopardo que devora com a sua rapidez, com a sua força, com a sua carreira para o mal. O anticristo fará também sua carreira para o mal. Assim como o leopardo corre em sua velocidade para pegar a sua presa, assim o anticristo correrá com veracidade maligna para destruir as suas presas. Então, esta besta será uma pessoa e não apenas uma personificação do mal. Ela é chamada de besta porque, do ponto de vista divino de observação, é o que ela é. A passagem fala claramente de uma pessoa pelo uso do pronome ela. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 a 17, claramente
de uma pessoa pelo uso do pronome ela, né? Conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Em inglês o pronome é yer, usado somente para pessoas. Deve-se ter isto em mente para a compreensão do significado do pensamento, pois em português ela é usado tanto para pessoas, animais ou coisas e etc. A pessoa do anticristo será um monstro mais hediondo que o mundo já conheceu. Somos forçados a crer que ele tenha duas nacionalidades. Qual é? Uma romana e outra judia. Sobre a primeira está Daniel capítulo 2, versículo 44, capítulo 7, versículo 7, Apocalipse 13, 1, né? E sobre a segunda, que é justamente que ela terá duas nacionalidades, uma romana e outra judia. E sobre a segunda está aqui em Daniel capítulo 11, versículo 36, Mateus capítulo 4, versículo 15, e em figura retórica vê no livro de Atos capítulo 22, versículo 28. Semelhantemente, ele será o anticristo. Ele exercerá duas atividades em duas capitais: Roma, centro político, e Jerusalém, centro religioso. O que eu falei aqui no começo é que os rabinos judaicos ensinam que ele será da tribo de Dan. Dan será no futuro serpente junto ao caminho, uma vírgula junto à vereda. Vejamos que, como já falei aqui no começo, os místicos contemporâneos dizem que o anticristo nasceu no dia 5 de fevereiro do ano de 1962 na Palestina. Foi para um dos países árabes. Atualmente se encontra em silêncio em Jerusalém. Segundo os místicos contemporâneos, eles ensinam por aí, os ensinaram, que o anticristo nasceu no dia 5 de fevereiro do ano de 1962. E isso não é ponto doutrinário. Isto é que os místicos contemporâneos diziam que o anticristo nasceu no dia 5 de fevereiro, nesta data aqui, e que está na Palestina e foi para um dos países árabes. Atualmente se encontra em silêncio em Jerusalém. Isto não é propriamente uma verdade, até porque a Bíblia não fala desta maneira. A Bíblia diz que o anticristo aparecerá quando a igreja for arrebatada na primeira parte dos 3 anos e meio da grande tribulação, que será uma falsa paz. Ele proclamará como Cristo, mas ele fará uma aliança de uma falsa paz, tá bom? Então, mas a Bíblia diz que ele será um homem que se fará, né, por Cristo, o ressurreto dentre os mortos. Não sabemos se isso é real, os que os místicos estão dizendo, ou é fictício ou não. Mas será uma coincidência curiosa, né, que ao distornando os números da data deste ano, temos 1962, que é igual a 18, ou seja, 3 vezes 6 ou 666. Não devemos duvidar se há ou não nisso significação especial, pois a Bíblia afirma que já o mistério da injustiça opera, ou seja, o espírito do anticristo já opera no mundo.
Está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ouviste que vem o anticristo, 1 João, capítulo 2, versículo 18, por onde conhecemos que é já a última hora. Bom, irmãos, em João, a primeira epístola 2, capítulo 2, versículo 18 a 22, e 2 João, versículo 7, fala do anticristo e de muitos anticristo. O anticristo de 1 João capítulo 2, versículo 18, a pessoa deve ser discriminada dos muitos anticristos e do espírito do anticristo. Em 1 João capítulo 4, versículo 3, o que caracteriza todos eles é a negação da encarnação do verbo, que é a palavra, o Filho eterno Jesus Cristo, Jesus como Cristo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 16 em diante. Os místicos, os muitos anticristos, precede e prepara o caminho, como já falei no começo, prepara o caminho, tá? Prepara o caminho para o anticristo, que é a besta que subiu do mar. Ou seja, ele será o último chefe político como o falso profeta, que é a segunda besta, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e sucessivamente, e etc. Será o último chefe religioso. O termo exato anticristo limita-se no Novo Testamento à primeira e à segunda epístola de João, mas o conceito é perfeitamente comum. Esse termo é usado no singular ou também no plural nas passagens de 1 João capítulo 2, versículo 18. Seu nome demonstra que ele será a antítese do verdadeiro Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Esse Hebreus capítulo 10, versículo 9 diz assim: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus fez a vontade do Pai, que está escrito aqui, que é o verdadeiro Cristo. E do anticristo está escrito que ele fará conforme a sua vontade. Daniel capítulo 11, versículo 36. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, mas ele será o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Seu governo será segundo a eficácia, ou seja, a energia ou operação interna de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, que é o diabo, o dragão vermelho, do capítulo 12 de Apocalipse, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Isto é algo muito interessante para a gente comentar sobre a pessoa do anticristo. Veja que tudo isso que nós falamos aqui, e a besta que vi era semelhante. Então a besta aqui simboliza a pessoa do anticristo, que essa pessoa que nascerá de uma mulher, até porque o pronome ela será uma pessoa, tá? Será no futuro uma pessoa nascida de mulher. Então essa é uma pessoa que virá em carne.
E então a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de leão. Veja que as mandíbulas do leão é muito forte, e ela destrói todo animal que ele vê. Assim, Deus permitirá que esse falso pastor, esse falso leão, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá é o próprio Jesus de Nazaré, mas esse falso leão que tem a boca de leão, que irá tragar muitas vidas, muita gente vai sofrer nas mãos do anticristo e vai ser triste. Veja, e dele o poder e o seu trono e grande poderio. Agora vejamos, a besta que vi era semelhante. A pessoa aqui citada compreende também seu reino ou governo. O apóstolo João contempla agora esta grande visão, cerca de 651 anos da visão de Daniel no capítulo 7. Em Daniel 7 a ordem é inversa. Daniel olha para o futuro dos séculos e vê leão, urso, leopardo e fera terrível. João olha para o passado. Veja que a visão de João foi para o passado, tá? Olha para o passado e vê besta, leopardo, urso e leão. O anticristo sumariará, ou seja, ele exercerá todo o brilho da Grécia antiga, do poder maciço e passado da Pérsia, todo o domínio absoluto, real e autocrático da Babilônia, que os gentios do passado conheceram. Essa besta combina a característica das primeiras 3 feras de Daniel capítulo 7, versículo 2 e etc. A força e a brutalidade do Império Babilônico antigo, claro, Medo e Persa, aparece também no Império Romano. A vigilância felina do leopardo, o poder lento e esmagador do urso e o rugido do leão, que eram características familiares para os pastores da Palestina, os pastores da Palestina. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a peste. O que é isso? O que significa isso? Uma de suas cabeças como ferida de morte. Aqui João vê como fato consumado uma forma revivicada do Império Romano que desapareceu há séculos. Essa ferida mortal, ou como diz o grego, ferida até a morte, foi feita quando Odocrasto, ou seja, quando Odoacro, rei dos Erulos, apoderou-se de Roma, terminando assim o império. Nos dias atuais, Roma existe, claro, mas não o império, não o seu império, certo? Durante o governo sombrio do homem do pecado, sua primeira grande maravilha será curar através do poder do dragão. Essa monarquia 3 vezes neste capítulo é referida a esta cura, restauração, e de todas elas com significado especial. O Novo Testamento ensina que temos um advento espiritual em atividade neste mundo, a saber, Satanás. Ele dará o seu poder
a quem? Ao anticristo. Ele dará o seu poder ao anticristo. Vejamos aqui o versículo, que ele dará o seu poder, certo? Ao anticristo. Então, vejamos aqui que ele dará o seu poder ao anticristo, o filho da perdição. Ele maravilhará o mundo com suas magias em vários aspectos. Sem sombra de dúvida, o anticristo fará milagres espantosos, porém é milagres de mentira, assim como Jane e Jambre, que fizeram milagres no tempo de Paulo, já há quase 2000 anos atrás. Jane e Jambre fizeram esses milagres de mentira. Você vê que aquela mulher que adivinhava, né, muitas coisas no tempo de Paulo, e Paulo chegou e expulsou aquele espírito de adivinho daquela mulher, e ela fazia muitos adivinhos, muitos milagres naquela época de Paulo. Assim o anticristo fará também milagres e prodígios de mentira. Então, vejamos que o leopardo representa o reino da Grécia e da Macedônia, conforme Daniel capítulo 7, versículo 6. Rápido, veloz, conquistador e incansável, o anticristo terá essas qualidades em grau supremo. Em grau supremo. Os pés de urso representam a média e a peça, Daniel 7,5, dando as ideias de força, estabilidade e consolidação. As escrituras falam de seus pés em várias conexões, conforme Daniel capítulo 2, versículo 33 e etc. Outras expressões com o mesmo sentido são usadas no Novo Testamento, tais como pisada, pisarão. Observe novamente a expressão seus pés. Nesta seção do capítulo 3, versículo 2, até o mapa geográfico deste império é a figura de um pé. O anticristo também incorporará este mapa geográfico deste império, que é a figura de um pé. O anticristo também incorporará, certo? Incorporará, cadê aqui? Esses aspectos em seu poder. A boca do leão representa a monarquia do império da Babilônia, Daniel 7, versículo 4. Subtendendo ruína ameaçadora, rugido de blasfêmia, perseguição e matança. Subtendendo que o anticristo será o possuidor supremo dessas qualidades. Qual é as qualidades? Ruína, rugido, blasfêmia, perseguição e matança. Perseguição e matança. A besta ou a fera terrível, Daniel 7,7, representa Roma imperial, terrível e espantosa e muito forte. O anticristo será tudo isso e mais ainda, pois o dragão, que é o diabo, o dragão vermelho, dele o poder e o seu trono e grande poderio. O diabo fará do anticristo, dará poder a ele, autoridade, e não só o diabo, mas todas as nações dará autoridade, carta branca para o anticristo enganar todas as nações. A Bíblia diz ainda: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E adoraram a besta. A autoridade da besta é geograficadamente, ou seja, é geograficamente, para melhor dizer, extensa e mundial, sobre cada tribo, povo, língua e nação.
a exemplo dos antigos Césares, ela exigiria adoração universal. Há um pormenor a salientar no versículo 12 deste capítulo, enquanto nos versículos 4 e 8 a adoração é aparentemente voluntária e espontânea. Por quê? Espontânea. Embora interesseira, no versículo 12 parece haver intenção de coagir. Observe bem a frase: faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Isso é, adorar, prestação de adoração. Isso não é de admirar, pois além das forças invisíveis do mal, o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande poderio. Mas 4 coisas o ajudarão na sua popularidade: o número, a imagem, ou seja, o número, a imagem, o nome e o sinal. O que significa tudo isto? No momento é impossível dizer com certeza onde estão estampadas as escrituras, mas as escrituras claramente indicam: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Ou seja, o comentarista diz aqui que 4 coisas o ajudarão na sua popularidade. Ou seja, na sua popularidade, ele será mais conhecido como o número. Apocalipse capítulo 13, versículo 18: aquele que tem entendimento calcule, pois é número de homem. O número, certo? O número, a imagem, o nome e o sinal. Capítulo 13, versículo 17 a 15. Então, o que significa tudo isto? No momento é impossível dizer com certeza onde está estampado. As escrituras claramente indicam. Então, irmãos, o que eu falei aqui, que o anticristo fará guerra contra os escolhidos de Deus. Então, esses escolhidos de Deus, tá? Ou seja, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. O versículo em foco tem a base literária nas palavras de Daniel, capítulo 7, versículo 21, aludindo ao poder de Antíoco Epifânio IV. Epifânio teve de ferir e derrotar a nação de Israel, né? Onde são usadas para palavras similares acerca da morte, que muitos judeus morreram. Mas veja só, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. O versículo em foco tem sua base literária nas palavras de Daniel, capítulo 7, versículo 21, aludindo ao poder que Antíoco IV Epifânio, teve de ferir e derrotar a nação de Israel. E nós vamos ver também notas expositivas em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, onde são usadas palavras similares acerca da morte das 2 testemunhas. Historicamente, conforme o vidente João encarava a questão, o anticristo será a culminação desse poder satânico vindo do mundo exterior, quando surgir no grande cenário mundial. O mundo inteiro sofrerá suas perseguições atrozes, e não apenas a igreja. Ou seja, e não apenas a igreja. Que igreja é? Não aquela que antes da grande tribulação já está com Cristo, ou seja, não a da graça, mas os santos que estão aqui na terra, que serão vencidos no sentido, os santos serão vencidos, não no sentido espiritual, pois neste sentido serão
mais do que vencedores. Ou seja, o que o comentarista quis dizer aqui, que o anticristo, que os santos serão vencidos, ou seja, serão mortos no sentido literal e não espiritual, pois eles são mais do que vencedores, conforme Romanos capítulo 8, versículo 37, mas sim no sentido físico. Alguns deles morrerão à míngua, à espada, porquanto não poderão adquirir alimentos, medicamentos e outros meios de subsistência, já que não prestaram lealdade ao anticristo, a besta, do capítulo 13, versículo 1 do Apocalipse. É muito interessante este versículo. Eu queria só analisar uma coisa aqui, para ver se está gravando mesmo. Tá? Eu quero gravar este vídeo por completo. Eu sempre digo para ficar gravado, para nós aprendermos mais. Vejamos: e adoraram todos que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde o começo do mundo, essas pessoas que adoraram a besta, né? Prestaram lealdade, cultuaram a eles, a triunidade satânica, desde a fundação do mundo. Então, vejamos que a pessoa do anticristo aparecerá justamente quando a igreja for arrebatada da terra. Então o comentário, para melhor dizer, está claro, sem restrição, está claro e evidente, né, pelas escrituras sagradas, que o anticristo aparecerá na terra, nascido de mulher, quando a igreja for arrebatada da terra. Apesar de ser chamado de besta, isso não significa que o anticristo, a princípio, inspire medo às pessoas. Sua manifestação no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, tem gerado muitas controvérsias entre alguns grupos religiosos. Bom, esse é um assunto que podemos também analisar em poucos minutos. O motivo é que a sua aparição montado num cavalo branco comporta a ideia de paz. Já no livro de Apocalipse, capítulo 3, capítulo 6, dá início à grande tribulação, dá-se o início do momento da grande tribulação. Já o capítulo 6, como estou falando para os irmãos, trata-se do início da grande tribulação. O capítulo 6, que fala do cavalo branco, dá a ideia de uma paz, né? Dá a ideia de uma pessoa, podemos ver aqui de novo, tem gerado muitas controvérsias de grupos religiosos. O motivo é que a sua aparição montada num cavalo branco comporta a ideia de paz. O anticristo é ele que está sentado no cavalo branco, né? Que com certeza sua roupagem é branca, mas é a pessoa do anticristo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com
como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Embora seu aparecimento traga paz, será por um pouco de tempo. Isso simboliza que o anticristo, como pessoa, fará uma paz com Israel por 7 anos, conforme Daniel capítulo 9. Isso não podemos escapar de dizer esses versículos, porque versículos que mostram com intensidade a confirmação da profecia sagrada nas escrituras da palavra de Deus. Embora seu aparecimento traga paz, será um pouco de tempo, pois na continuação da passagem a preço, vemos que a guerra segue. Isto acontece 3 anos e meio depois, quando o segundo selo é aberto. Como João afirma, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que está sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Enquanto a figura montada no primeiro cavalo traz a ideia de paz, a manifestação do segundo cavaleiro revela guerra total. Em seguida vem a figura que corresponde à fome. Tudo isso o anticristo vai fazer para matar as pessoas de fome. Não pode comprar, nem vender, nem trocar. Só pode comprar, vender, trocar, negociar, comer, beber água, para uma linguagem mais compreensiva. Beber, comer, se alimentar, comprar roupa, tirar dinheiro de banco. Só vai poder fazer todas essas coisas se tiver o número ou o nome da besta do capítulo 13 de Apocalipse. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto para mim, esse cavalo é fome. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Balança na mão, que tristeza, que tristeza. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquei o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 a 6. Por último, a morte conclui esse quadro aterrador, pois ao ser aberto o 4º selo, João afirma: e ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Versículos 7 e 8. Vejamos que no pacto assinado com muitos por 7 anos, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27, a parte A, o anticristo revela-se com quem veio para resolver os problemas da humanidade. Esse inimigo de Cristo tem a aparência externa de um anjo de luz, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Meus amados irmãos, seu interior, porém, revelado em várias passagens da Bíblia, mostra seu caráter maligno. Vejamos a seguir as várias denominações que lhe são aplicadas. Vejamos em primeiro lugar qual é o nome atribuído a ele: a ponta pequena. Por que a ponta pequena? Porque Daniel teve essa visão, e estando eu considerando as pontas, eis que entre eles subiu outra ponta pequena. Daniel capítulo 7, versículo 8, parte A. O termo ponta, em algumas versões,
é chamada de chifre, e chifre sempre representa uma pessoa que governa. Chifre, aquela ponta do chifre do animal que é envergado, o chifre representa autoridade e poder. Então, alguém com grande autoridade. Pois bem, a autoridade do anticristo será tal que ele vai alterar o calendário e a lei, pois a Bíblia diz que ele cuidará em mudar os tempos e a lei, conforme o versículo 25, parte B, como se fosse iniciar um novo calendário como o nosso, porém vai zerar do começo tudo de novo, uma nova época, da mesma forma que ocorreu no início do cristianismo. O príncipe que há de vir e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, conforme Daniel capítulo 9, versículo 26, parte B. Isto nos leva a entender que ele será tão poderoso quantos foram os Césares romanos, no que se refere à destruição da cidade e do santuário. Isto aconteceu mais de 600 anos depois de Daniel escrever a profecia, quando os romanos, ou melhor, os exércitos de Roma, já que aquela cidade contratava homens de todos os povos para lutar por sua bandeira, destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário dos judeus, o templo do ano 70 depois de Cristo, sob as ordens do general romano Tito, filho do imperador Vespasiano. Ele é também chamado de assolador. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27, parte B. O termo sugere algo ou alguém que assola, que destrói, devastador ou destruidor. O vocábulo cai muito bem, pois o anticristo lutará para destruir o povo de Israel por não aceitá-lo como seu Messias, cometendo abominações, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ele é também o pastor devorador. Eu estava dando esse versículo para uma pessoa minha, da minha família, prima, e ela perguntou o que significa esse falso pastor que destruirá, que arrancará as unhas das ovelhas. Eu quero confirmar mais uma vez aqui: o pastor devorador. Diz o profeta Zacarias: porque eis que levantarei um pastor na terra. Veja bem a profecia de Zacarias, Deus usando o profeta Zacarias: um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará doente, nem apacentará sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Essa profecia será realizada na grande tribulação. Que profecia é? A profecia em que o anticristo como pessoa devorará, destruirá, matará, aniquilará muitas vidas naquela época sombria da grande tribulação. Então Zacarias capítulo 11 versículo 16 ainda fala isso. Veja, e foi através dos seus profetas que Israel conheceu as predições sobre a vinda do Messias, porém, contrariando a vontade divina, eles mataram o ungido de Deus. Como castigo, o Senhor enviará esse pastor devorador como uma operação do erro, para que sejam enganados não apenas o Israel infiel, ou seja,
não apenas o Israel infiel, que muitos vão negar, né, a divindade divina e vão aos pés do anticristo,